Bom dia, gente. Então, vamos para a correção da atividade de português, da página 113, 114 e 115. Na página 112 tem um texto, né, que é uma receita, tá? Onde tem os ingredientes e o modo de preparo. Então, todo texto que ele ensina a fazer algo, ou uma receita, ou algum artesanato, algum tipo de experiência, esse texto ele é considerado um texto instrucional, que é aquele texto que ele passa a instrução para a pessoa, para o leitor, ou seja, para a pessoa que está fazendo aquela leitura, fazer de acordo com aquela instrução. Na página 113, nós temos uma atividade que é o estudo do vocabulário. No texto, da página 112, existem algumas palavras que ela entra no vocabulário. Unte, assadeira, polvilhar e despeje. Então, na primeira questão diz assim, marque a resposta correta. Aplicar manteiga ou qualquer matéria gordurosa é o mesmo que untar. Derramar e esvaziar o conteúdo é o mesmo que despejar. Espalhar o pó ou farinha de trigo sobre alguma coisa é o mesmo que polvilhar. Na segunda questão, pede para você marcar a resposta correta. Então, despejar, derramar, esvaziar o conteúdo. Untar, aplicar qualquer matéria gordurosa. Polvilhar, espalhar farinha de trigo sobre algo. Assadeira, utensílio que se leva ao forno para assar algo. Lembrando que essas palavras são todas do vocabulário e que se encontra na página 112, logo aqui embaixo. Na terceira questão, escreva o que significa as palavras destacadas abaixo. Untar, uma assadeira com manteiga, passar manteiga. Polvilhar, assadeira com farinha de trigo, espalhar farinha de trigo. Já na página 114, já vai falar sobre o texto, né? É uma interpretação já do texto. Qual é a finalidade das instruções dadas no texto? Marque a afirmativa correta. Então, a afirmativa correta é a segunda. A finalidade do texto é ensinar algo e permitir que as pessoas façam as coisas da maneira adequada, alcançando o objetivo proposto. Nesse caso, o objetivo é o bolo de cenoura. Segunda questão. O texto que você acabou de ler ensina a fazer o quê? Bolo de cenoura. Essa receita é doce ou salgada? É doce. Por quê? Porque leva açúcar, leva achocolatado, então por isso que ela é doce. Quase todas as receitas apresentam duas partes importantes. Quais são elas? As duas partes importantes que apresentam a receita: os ingredientes e o modo de preparo. Ok? Quinta questão. Relacione corretamente as duas colunas. Ingredientes, materiais que serão usados. Modo de preparo, ensinar como fazer. Releia as instruções do modo de preparo, pois às vezes alguma parte da explicação pode não ficar muito clara para o leitor. Vamos conferir se você entendeu a receita? Aqui tem a instrução, né, do modo de preparo, onde pede para misturar os ingredientes secos em uma tigela e em seguida junte os outros. Não batem em batedeira. Unte uma assadeira com manteiga e polvilha com farinha de trigo. Despeje a massa na assadeira untada, leve ao forno e asse em fogo médio. Na sexta questão, tá pedindo para marcar os ingredientes secos. Então, quais são os ingredientes secos da receita desse bolo de cenoura? A cenoura crua e ralada, farinha de trigo, açúcar, fermento em pó, farinha láctea e o achocolatado. Releia as instruções do modo de preparo e observe as palavras em destaque. Misture os ingredientes secos em uma tigela e em seguida junte os outros. Retire da receita outras palavras que também indicam ordem, ou seja, outras palavras que ele pede para fazer algo, né? Ordena. Então, essas palavras estão aqui. Misture, bata, unte, polvilha, despeje, leve e asse. Essas são as palavras que
que é uma ordem, né? Que orienta. Questão 8. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Então, aqui tem as palavras e você vai completar, né? A receita é um texto que dá instruções para fazer ou preparar algo. O texto que dá instruções é chamado de instrucional. O título da receita geralmente dá a ideia do que será feito ou preparado. As partes importantes da receita são ingredientes e modo de preparo. Então, essa foi a nossa atividade de português.